Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão, meus amores? Tá tudo bem por aí? Independente de quando vocês vão assistir esses vídeos, né? Este e os últimos, que eles os encontrem assim maravilhosamente bem, tá? A Doriana me dá notícias. Quando você some assim, eu fico preocupada. Eu desejo sinceramente que você esteja ocupada em alguma atividade offline. Você é uma pessoa de muito potencial, sabe? Absolutamente qualquer coisa que você decidir fazer vai dar muito bom, viu? Ah, agora à tarde, Shimada recebeu uma notícia, né? Shimada está de luto. Uma amiga muito querida mesmo, desencarnou. Foi dar uma descansada, né? Na verdade. Pelo que eu conheço dela, muito provavelmente ela vai voltar para este mundo. Para quê? Para trabalhar em prol do coletivo. Ela é dessas. Eu acredito que ela deva ter feito a passagem ontem, na parte da tarde, porque entre a tarde e a noite, porque ontem eu não tava bem, gente. Ontem eu não tava bem. Eu estava num sentimento profundo de pesar. Quer dizer, eu senti o luto ontem. Eu nunca vou entender isso da morte. A única coisa que eu compreendo perfeitamente é que ela precisa de uma desculpa para levar alguém no momento em que a pessoa deve ir. E a desculpa para levar a minha amiga Lindalva foi o câncer. Nós nos conhecemos através da minha irmã. Minha irmã me apontou ela no Facebook, onde ela realizava boa parte das atividades dela. Ela buscava desaparecidos, né? E na primeira vez que conversamos, já houve assim uma afinidade imediata. E ela era do tipo que ela gostava de conversar pelo telefone, né? Então ela me ligava. Sempre que eu dava sinal de vida, ela me ligava. Isso quer dizer que eu evitava chamar ela, porque ela era muito ocupada. E eu sou aquele tipo de pessoa que nunca quero atrapalhar, né? E a gente acabava ficando 2, 3 horas no telefone. Era maravilhoso. A sensação é de estarmos numa varanda com as pernas para cima, tomando nosso cafezinho e fumando nosso cigarro. Falando sobre o quê? Sobre tudo o que a gente não costuma compartilhar com ninguém.
porque dificilmente alguém entende. Há uma frase que ela me disse uma vez que ficou marcada. Nós fazemos o mesmo trabalho com as mesmas ferramentas, mas de modo diferente. Não de modo diferente, com objetivos diferentes. Enquanto eu procuro pessoas desaparecidas, você procura fazer as pessoas se encontrarem. Isso ficou. E haviam coisas assim, muito particulares da nossa realidade, principalmente espiritual, que infelizmente nós não temos com quem conversar, para quem compartilhar. Dificilmente alguém compreenderia. Daí as 2, 3 horas de telefone, né? Nós podíamos compartilhar uma com a outra. Nunca foi fácil, nem para mim, nem para ela, ser quem nós somos. Enfim. Só assim, para ela descansar um pouco. Vou usar um termo da Adriana, né? Em referência a Lindalva, minha amada boca de sacola. Ela falava com tanto entusiasmo que era impossível não entrar na vibe dela. Descansa agora, minha amiga. Descansa. Porque eu sei que você vai arrumar um jeito de voltar. O trabalho pra gente nunca para, né? Quer dizer, só vai parar quando nós pudermos voltar para casa. Então tá aqui a chamada para trazer o tema de hoje. Ontem nós fizemos a introdução. É praticamente o resumão de mais ou menos, tá? 3 semanas de temas relacionados à individuação. Falei certo, da individuação e do autoconhecimento. Sim. Sempre estaremos em paralelo com o autoconhecimento, independente do tema que nós estivermos tocando aqui, tá? A introdução foi meio que um aviso antes de abrir uma porta. O tema de hoje é tipo uma passada de vassoura após abrir a porta, tá? Afinal de contas, nós vamos continuar com nossos mergulhos, mas nós vamos ir mais profundo. Pelo menos a intenção é essa. Não é tão simples. Para os introspectivos é super simples, né? Introspectivos estão acostumados a estar dentro. Haverá mais dificuldade para os extrovertidos, mas veja só,
ser extrovertido ou introvertido não é necessariamente ah, um traço fixo, tá? É, são condições que podem ser desenvolvidas, né? A, a prática da meditação possibilita esse desenvolvimento da introspecção, né? É, a meditação tem muito disso, de olhar para dentro, de você se tornar o observador. Observador de que chamada de si mesmo. O observador do seu mundo interior, do seu reino interior, né? Então, a vassoura que irá varrer a entrada da porta estará varrendo a confrontação, ou pelo menos a dificuldade da autoconfrontação. Muitas pessoas evitam os temas deste canal, ou muitos dos temas deste canal, exatamente por causa da confrontação. Muitas pessoas tentam fugir da terapia por causa da confrontação. Através da confrontação, nós temos que encarar verdades de nós mesmos que nós não queremos encarar, né? Então, hoje a gente vai compreender o que é isso de fato e qual a necessidade. E se é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pensa, né? O significado da palavra confrontação é briga, combate, guerra, confronto, fato ou consequência de estar fronteiro ou defronte. Literalmente, a confrontação, a autoconfrontação é isso. Você entra num combate consigo mesmo, não necessariamente. Digamos que o seu reino interior, ele foi invadido e você quer ter a posse. E para ter a posse, você vai ter que entrar em guerra dentro de você. Não é bem guerra como as que acontecem no mundo externo, tá, gente? É uma batalha de confronto, É como no reino animal, né? De quem tem mais poder, de quem tem mais força, mais persistência, mais perseverança. O resultado da confrontação é a dominância. A confrontação, ela é muito usada em psicologia e psicanálise, sendo assim uma técnica de terapia, né? Há vários tipos de técnicas usadas em terapia. A confrontação é uma delas. Normalmente, quando é aplicada na psicologia e na psicanálise, o paciente ou analisado, ele é assistido, né? Ele é conduzido a confrontar traumas, assuntos inacabados, seus sofrimentos, suas dores internas e tudo mais que está lhe causando algum tipo de sofrimento dentro.
Aqui no caso, vocês vão aprender a fazer isso por si mesmos. Por quê? Porque Shimada está aqui deste lado, não tem como assistir cada um de vocês, nem conduzir cada um de vocês. Vamos ver. No geral, a técnica é aplicável para todos, tá? Isso quer dizer que já tem um alívio para vocês. Vocês não precisam desenvolver um processo em cima da técnica para que vocês apliquem essa técnica em vocês mesmos, tá? Tudo que eu vou falar aqui é generalizável, é aplicável para todos, ok? O tema, ele tá girando muito em torno, sabe do quê? Na verdade, de desmistificar o bicho de 7 cabeças, né? Esse lado negativo que deram ao momento de confrontação, que deve ter surgido por pessoas que passaram por essa técnica de um modo nada empático, né? A empatia do profissional é essencial para a aplicação dessa prática. É preciso estar o tempo todo em total consciência de que o paciente, ele está passando por um momento de extrema vulnerabilidade e fragilidade. Consequentemente, ele vai estar muito sensível. Então, é preciso conduzir a técnica de um modo que o resultado não seja o contrário, sabe? E parece que há casos em que foi o contrário, porque se alastrou essa ideia de que a confrontação é algo ruim, mas ela é extremamente necessária. Ai, Shimada, mas eu não vou querer fazer esse negócio, não, porque a minha amiga passou por isso aí, ela disse que é muito ruim. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Vocês já passaram pela confrontação, tá? Vocês fizeram confrontação quando fizeram a regressão consciente e foram lá naquele episódio que vocês foram resolver aquele assunto inacabado, a fonte originária da tua dor interna, do teu sofrimento interno, o momento em que ocorreu o seu trauma e você foi lá para resolver. Isto é confrontação. Shimada mudou o nome do processo da confrontação, excluiu o nome confrontação porque ele já tem um estigma, né? Mas a confrontação é isso que vocês fazem quando vocês vão lá no passado de vocês defender a sua criança interior. Ai, Shimada, mas o meu episódio aconteceu na adolescência. O meu episódio aconteceu na mocidade. Nós somos crianças crescidas, tá? Nós sempre seremos crianças. Inclusive como espécie somos muito jovens. A gente está praticamente em fase de engatinhar. Então,
trate você mesmo como uma criança, tá? Como que a gente lida com as crianças? Com muita gentileza, com muita atenção e interesse, com muito cuidado com o uso das palavras, né? Com tom de voz. Trate vocês assim, da mesma forma. Como se vocês fossem a criança que vocês são. Ok? Então, quando vocês vão ou lá naquele episódio no passado para fechar aquele ciclo, resolver aquela questão, ou quando vocês vão fazer um mergulho interno para autoinvestigação, vocês estão no modo confrontação. No mergulho interno, a qualquer momento você pode se deparar com algum dos seus demônios interiores, os seus fantasmas, né? Os fantasmas correspondem ao que está no passado e precisa ser resolvido. Os demônios correspondem a tudo aquilo que está reprimido, principalmente que se diz respeito a questões do animal. Por exemplo, o animal vive como hétero, mas ele não é hétero. E ele tem que reprimir a sua real natureza, porque por causa da família. O que é reprimido acaba se transformando no seu demônio, no sentido de aquilo que na verdade o libertaria, começa a lhe causar sofrimento, entende? Nós tiramos os nossos sofrimentos dentro de nós quando não resolvemos todas as nossas questões no aqui e agora, e quando reprimimos tudo aquilo que na verdade ou iria nos libertar, ou iria nos dar a mais profunda satisfação, iria trazer algum benefício positivo, e é reprimido. E tudo que é reprimido se torna o quê? Um mal. Um mal no sentido de uma doença, de um mal-estar, de um desconforto, de um sofrimento. Por toda a jornada de autoconhecimento e durante todos os temas relacionados ao autoconhecimento, estaremos sujeitos à confrontação. Por exemplo, quando Shimada falou de luto, quando Shimada falou de estupro, de violência doméstica, o pseudo-gatilho que muita gente pega e fala, cuidado, não diz isso que pode ser um gatilho, como se fosse uma censura, né? Como se fosse o superego já agindo no externo da mente. O tal do gatilho, na verdade, é a confrontação, né? A confrontação é um momento onde você está diante da causa daquilo que está te causando sofrimento e dor. O que é o gatilho? Não é diferente disso, né? É um fator desencadeante de. A confrontação, ela pode fazer o mesmo efeito do gatilho? Não.
Porque você não vai deixar, né? Porque veja bem, aqui no significado, fato ou consequência de estar de frente, diante de algo, né? Estou associado a briga, combate, guerra, confronto. Confrontação, confronto. Você está diante de algo que já te causou mal. Qual vai ser a sua postura quando isso estiver diante de você? Fugir? Se submeter novamente ou confrontar? Sabendo que o que você tem que confrontar não está mais aqui no externo. É um fato passado. Ele existe dentro de você. É mais fácil, não é? Shimada gosta muito de assistir filme de terror, né? Essa mania dela de metáforas. Tipo assim, a vida é uma metáfora. A vida não, a realidade. A realidade é uma metáfora para mim gigantesca. Tudo para mim tem uma simbologia. E filmes de terror têm muita simbologia para mim, principalmente relacionada à mente. É interessante naqueles filmes que seguem um enredo padrão, onde um grupo de jovens sai de férias, vai viajar todo mundo junto, ou vai para o meio do mato, para uma floresta acampar, ou para uma cabana, ou para uma casa de algum parente, e há um assassino psicopata. E ele vai matando um por um. Na maioria desses filmes, só resta uma pessoa desse grupo. Esta pessoa é a única que, apesar de mostrar ao longo de todo o enredo os mesmos temores que os outros, é uma pessoa que reagiu, que confrontou o perigo. Isso tem muito, assim, nos filmes de terror, né? De sobrevivência. O instinto de sobrevivência animal, ele libera uns efeitos químicos no organismo, onde a pessoa, quando ela faz a escolha de enfrentar a situação, enfrentar o perigo, ela fica meio que anestesiada, ela vai. Nem que seja na força do ódio, da raiva, né? Porque aí nesse ponto já tem um misto de desejo de vingança. Esse assassino matou meus amigos, eu perdi meus amigos. Então, todo esse tipo de energia que poderia fazer a pessoa se render ou ser mais uma vítima é convertido em quê? Em energia para enfrentar. É da mesma forma quando nós temos que confrontar um fantasma interior, um demônio interior. É da mesma forma. Um outro exemplo é, por exemplo, a primeira vez que eu vivi um luto, eu tinha mais ou menos uns 11 anos, 10 ou 11 anos. Uma amiga minha e da minha irmã faleceu, ela tinha 12. Ela faleceu num acidente. É interessante que a minha família sempre teve o máximo de cuidado
para me dar uma notícia desse tipo, né? Eu nunca vou entender por quê, porque eu nunca entendo a notícia em si, assim. Eu demoro muito tempo para processar a informação. E aí, exatamente este é o ponto que faz com que a minha família fique um pouco preocupada, né? Porque a minha reação é diferente do convencional da maioria das pessoas. Eu não demonstro do modo que as pessoas costumam mostrar o meu luto, nem a perda. Eu tenho plena consciência de que todos nós um dia vamos desencarnar, sabe? Todos nós estamos sujeitos a isso e não sabemos quando será. Uns é mais cedo, outros mais tarde, em relação à idade, né, cronológica. Mas é algo inevitável na vida de todos nós. Se eu sei disso, eu não entendo por que eu tenho que reagir de outra forma, né? Aqui dentro há sentimentos, por exemplo, de lamento. Não vai ter mais conversas de 3 horas no telefone, não haverão mais abraços, não haverão mais tudo aquilo que alimentava o elo com a pessoa que partiu, né? Só que eu também acredito em outras realidades. Isso tem muito a ver do conhecimento. Isso é a prova inerente se a pessoa possui algum tipo de conhecimento ou não. A pessoa ela possui o conhecimento quando ela coloca em prática, mas não é de modo forçoso, não. Não é se obrigando, não é sob pressão, ela simplesmente alcança a consciência. Se eu acredito nas outras realidades, se eu acredito em tudo que eu falo aqui, principalmente em relação à espiritualidade, eu não tenho como reagir de outra forma a um luto. A minha postura vai ser essa. Eu fico triste? Fico. Mas não a ponto de chorar, não a ponto de reagir como se fosse o fim do mundo. Não é conformismo, é consciência. Ninguém sabe quando vai partir desse mundo e todo mundo vai partir desse mundo. Sabendo-se disso, por que reagir como se fosse uma novidade, como se não soubesse que isso poderia acontecer, como se não soubesse que estamos todos sujeitos a isso, né? Diante dos nossos dilemas internos é da mesma forma. Vocês estão aqui absorvendo informação. Como buscadores, vocês têm que pegar a informação e questionar todas elas. Como? Estudando, indo em busca, se aprofundando. Porque, como eu disse, o que eu ofereço aqui é apenas o fio da meada.
O buscador, ele se aprofunda, ele não aceita o que lhe é oferecido daquela forma. Ele quer mais, ele quer além daquilo. Então ele busca. Consequentemente, cada um estará criando o próprio processo. Não precisa criar uma estratégia, uma planilha, um projeto, uma manobra para desenvolver o seu processo na sua jornada. Não, é só buscar ir além do que você está recebendo aqui. Só. A busca é o próprio processo. Entende? A busca é o próprio processo. Aqui é como se fosse o gatilho. Aqui é o gatilho. Por que o temor da confrontação, né? Experiências nada agradáveis com alguns profissionais. Só que agora é você que vai fazer esse trabalho com você. É você que vai aplicar essa técnica em você. E você já fez isso, principalmente quem está como a Adriana. A Adriana já está no 2º diário. Ela tem muito interesse nela mesma, né? Então, se você também está preenchendo, registrando no seu diário as suas reflexões, seus sentimentos, tudo relacionado a você. Você está fazendo confrontação o tempo todo, só que ainda não tem consciência disso. Agora você tem. Você confrontou muito de si enquanto escreveu no seu diário. Quando releu o seu diário, quando lembrou de memórias que você estava evitando. Não gostei da sensação que eu tive agora. Então, vamos desaprender, vamos desconstruir o conceito atual que temos sobre confrontação. Vamos atualizar aí, tipo o Windows. Vamos atualizar as nossas informações em relação à confrontação. Vamos acessar o arquivo mental. Porque, por incrível que pareça, existe um pequeno detalhe sobre o inconsciente. Reflita sobre isso para diminuir o poder do teu superego, tá? Teu superego é o teu pior inimigo. Toda vez que você desvenda algo do inconsciente, você desarma um pouco mais o superego. Ele vai perdendo o poder sobre você. O inconsciente, ele se tornou inacessível, certo? Só que existe uma parte do inconsciente que ainda é acessível a todos nós. Essa parte corresponde à função original do inconsciente, que antes não era uma separação como é agora, que cria o inacessível. Não,
Antes era apenas a sala de arquivo. Ela atuava, ela estava ativa junto com o consciente. As memórias. Você tem livre acesso às suas memórias. Todo o resto do inconsciente, não. Só que, através das tuas memórias, tudo aquilo que o superego tenta reprimir, você tem como acessar. É como se você tivesse descoberto um caminho nesse labirinto para acessar o que está reprimido. E o superego, ele não tem como impedir que você acesse a sua memória, a não ser que, quando ele torna o animal dominante, ele coloque o animal num padrão de vida e de condicionamento que faça com que ele perca a memória. Uma pessoa sem memória, ela perde totalmente o consciente dela, né? Há uma teoria que diz que a quantidade de casos de demência e Alzheimer é devido à poluição. Talvez, ou a poluição esteja potencializando, a poluição esteja favorecendo, visto que, se é possível medir os graus de poluição na nossa área, sabe-se que aquele nível é nocivo, por que alguma coisa não é feita para resolver? A pergunta que sempre fica em vários setores é: se sabe-se que determinada coisa é assim e é nocivo para o coletivo, por que isso não é resolvido? Da mesma forma que o indivíduo. Se eu sei que determinada coisa está fazendo mal para mim, por que eu não estou resolvendo? Eu quero resolver, por que eu não consigo? O superego, ele fechou todas as passagens do inconsciente para que ele seja acessado, mas ele não tem a chave de uma das passagens. Agora faz sentido porque eu comecei falando de porta. Abrimos a porta para acessar tudo o que precisamos confrontar. Ouça bem essas palavras que vocês estão ouvindo neste vídeo. Não importa que vocês não compreendam, vai para o inconsciente, o teu cérebro compreende. A mente compreende, tá? Eles trabalham com as informações que você recebe. Só ouça, ouça. O superego não tem a chave do seu arquivo mental, das suas memórias. Tudo aquilo que ele disse para o ego reprimir está nas memórias. Atualize as suas memórias.
Visite arquivo por arquivo, pasta por pasta. Onde houver assunto inacabado, resolva no aqui e agora. Se precisa fazer uma regressão consciente, vai sem medo. Pode ir. Enfrenta. Porque aquilo que mantém essa dor em você ficou no passado. Aconteceu naquele momento, não acontece mais. E não vai acontecer nunca mais, porque você não vai deixar. Você viveu aquilo e chegou até aqui, correto? Volta lá, porque você não é mais aquela pessoa. Volta lá e resolve aquilo, sem medo. Enfrenta. O seu reino interior está em jogo. Reconquiste-o. Busque ter de volta o domínio de você. Este corpo, ele não pode ser dominante. O que ele pode é funcionar do modo como ele foi criado para funcionar. Mas ele não pode dominar. Vale mencionar um trechinho lá do Gênesis que eu também compreendo como uma metáfora. Papai, depois de fazer Adão, ele disse: Adão, observa tudo isso que existe, dá nome para tudo. E Adão, ele saiu dando nome para todo mundo, né? Para todos os seres vivos. E aí papai disse para dominar sobre tudo, quer dizer, sobre os animais, sobre a natureza, mas eu não compreendo sobre esta natureza não, porque segundo o que eu observei nas minhas plantinhas, quanto menos interferência das minhas mãos houver no desenvolvimento delas, mais elas se desenvolvem. Isso quer dizer que não há dominância do ser humano sobre a natureza. É sobre a própria natureza, é sobre este animal. Neste momento que Adam recebeu essa palavra, ele estava nu e ele não se dava conta de que estava nu, quer dizer, ele tinha outra consciência. Estar nu não era nada tipo, não havia o superego. No momento que o superego surgiu, o superego disse: cobre esse corpo, você tá peladão, tá todo mundo vendo suas coisas. A essência, ela não tem como ter vergonha de estar nua. Nem gênero ela tem. O estar nu da essência é se revelar assim como é. O estar nu do corpo é diferente, né? Quem é que... Ah, uma consulente minha disse assim, essa semana eu dormi com a sua voz falando na minha mente. Ela tá ouvindo
os vídeos, na hora que ela deita para dormir, ela pega no sono, ela tá dormindo, ela não tem consciência de que está ouvindo, mas a mente dela tá. A mente não para, os sentidos não param. Não é à toa que num nível de barulho a pessoa acorda, porque ela escutou um barulho, os sentidos não dormem. Ela ouve, pega no sono, ela continua ouvindo. E eu sinto a energia dela totalmente diferente. Aliás, ela tem uma mediunidade incrível que eu acho que ela não sabia que ela tinha, né? E tá aflorando. Tá aflorando a mediunidade dela. Ela fez o que para isso? Ela está procurando se autoconhecer. Só. Só. Todo o ser humano é um ser espiritual, dotado de dons. Então, reflitam sobre este vídeo, tá bom? Era importante nós falarmos sobre confrontação, porque nos próximos temas vão ocorrer momentos de confrontação. Durante toda a sua jornada é necessária a confrontação. Se possível, confronte no aqui e agora os acontecimentos atuais, sabe? Aconteceu alguma coisa desagradável agora? Resolva agora com alguém envolvido, não, com você mesmo. Com você mesmo. Deixa eu ver se dá tempo. Eu tinha um outro tema para tratar sobre sinais. Vamos ver se ele corresponde com esse, com a confrontação. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre sinais? É claro que corresponde. O ser humano precisa de simbologias palpáveis e observáveis para acreditar, para compreender. Jesus, ele era o mestre das parábolas, ou seja, das metáforas. Metáforas, simbologias são super necessárias, não apenas para compreensão, né? Para acreditar, para visualizar. Por exemplo, nossa, eu tenho tanta simbologia aqui que a ametista, a pedra com essa cor linda, maravilhosa. Eu pintei o meu cabelo a última vez dessa cor. A pedra do amor, do afeto, né? De Vênus. Esta pedra tem algum poder? A energia da Terra está nesta pedra, né? Se eu necessito da energia da Terra, eu posso absorver dela, porque embora ela seja essa coisa linda, imóvel, ela está viva, visto que ela tem uma composição, né? E ela é feita de átomos. Os átomos estão parados aqui, criando esse formato e essa cor linda, maravilhosa, mas aqui tem átomos. Átomos são seres vivos, sabe? A energia
Enquanto a pedra ela fica parada em algum lugar ganhando pó, a energia que tem concentrada aqui ela fica estagnada. Então o que a gente faz? A gente põe no sol, né? Põe lá na terra, exposta ao sol, e aí ela vai fazer o trabalho dela. Ela vai restaurar a energia da terra que está nela, além de beneficiar o vasinho onde ela estiver, né? O chãozinho onde ela estiver. Ela vai ser limpa. Ela vai também recuperar a energia da terra que foi absorvida dela. E assim ela pode voltar para dentro de casa. Para que eu tenha a energia da terra, eu poderia, por exemplo, daqui de dentro, atrair a energia da terra. Só que quando a gente tem uma simbologia visível, palpável, próxima, fica muito mais fácil, né? Além do desgaste ser muito menor. Então a gente vem sabe? O cristal tem algum poder? Não, a tua fé atua junto com o cristal, tá bom? O cristal sozinho por si mesmo, ele não vai fazer nada se você não tiver consciência de como que ele funciona. Aí você pega, coloca o seu cristal no seu, por exemplo, eu coloquei no meu ori, né? E acha que é só ficar tipo 10 minutos com a pedra ali no seu ori que pronto. A chama violeta vai descer. Não. Ai, vai limpar meu ori. Não. Vai fechar meu ori. Não. Você tem que estudar a pedra. Você tem que estudar a energia. Você tem que estudar a energia da terra. Isso aqui é um lembrete. A pedra por si só, ela é um ornamento, embora para mim seja uma joia, independente de ser ametista. Ela é um símbolo, uma representação, uma embaixadora da terra dentro da minha casa. É como as cartas de tarô. Tarô de Marcela, as 78? Nem lembro mais. 78 lâminas do baralho de Marcela representam tudo o que é inerente a todo ser humano. São símbolos. Aí, quando alguém lê, cada um lê aquilo que a interpretação da carta é tipo adivinhação. Porque o profeta, que é o oraculista de fato, que ele não lê só apenas baralho, ele lê qualquer tipo de objeto, né? Ele não precisa do baralho para ver nada. O baralho é uma ferramenta que confirma o que ele já está vendo. Ele vê antes das cartas falarem, entre aspas, tá?
sabe? É uma ferramenta cheia, rica de simbolismos. Quando você pega o baralho, quando você... Ai, meu Deus. Quando você pega o baralho, coloca a sua mão, de onde emana energia, né? Existe uma preparação, então você, nesse momento, está com energia emanando da tua mão, aí você começa a manipular as cartas. O que começa a acontecer? Energia em movimento. A carta que estava guardada lá, a carta que estava guardada lá, paradinha lá, era energia estagnada potencial, né? Potencial de quê? De mudar. Ela muda conforme o quê? Ela muda conforme a energia que vem sobre ela. Tipo isso. A energia da minha mão, ela está atuando nessa matéria. As cartas não falam. Se eu vi realmente alguma coisa, essa espiritualidade, ela me mostrou realmente alguma coisa, o que vai acontecer? Isso vai se refletir de dentro para fora. Eu estou manipulando cartas. As cartas vão confirmar. Elas não vão mostrar. Eu já vi. Elas confirmam. Entenderam? Ok. E aí, existe muito julgamento, muita discriminação, né? Uso de vela, uso de ervas, uso de flores, de pedras, não sei o quê. Ai, que gente chata. Se você usa essas coisas, continue usando, mas tem que estudar, tá bom? Quando você estuda, você adquire não apenas conhecimento, você passa a ter consciência de como as coisas são de fato. Mas se você usa tudo isso, continue usando. Continue no caminho onde você foi chamado a trilhar. Continue com a tua crença. Se você acredita que a tua vela ela serve para determinado propósito, use vela. Se você acha que é o cristal, use cristal. Não se importe com a opinião alheia, não. Dê ouvidos porque você acredita, porque a sua intuição diz, por favor. A Shimada, por exemplo, ela usa as pedras, já explicou por quê, né? Usa pedra, vela, incenso e água, uma taça de água. Para quê? Porque ela precisa da energia dos elementos. É a única função de tudo isso para mim, no meu rito, né? Para cada uma de uma forma e tá tudo bem. Você quer acender uma vela para tua entidade, para um anjo, para um mentor, para um guia? Acenda. Só não esquece de papai, né? Papai, olha, vou acender uma vela aqui para teu filhão. Sabe, acende uma vela para o papai também. Um incenso. Faça uma oração com incenso aceso. Observe como é que a fumaça do incenso se comporta, assim como vocês observam como é que a chama da vela se comporta, que eu sei. Vocês observam, né? Então, experimentem incenso também. Cada religião, cada crença, ela tem os seus simbolismos, né? Elas não têm apenas livros sagrados.
linhas de raciocínio, de pensamento, elas têm seus objetos sagrados. Tudo isso serve como uma ponte. Não é tão simples acessar o mundo espiritual e enxergá-lo assim como é, muito menos compreendê-lo com totalidade. A gente usa símbolos. Você usa os seus, continue usando. Mas na consciência do real significado, para que o símbolo tenha um sentido melhor e maior e te sirva realmente de ponte, porque a mente capta através dos olhos. Da mesma forma que os olhos, eles captam informação do mundo externo e essas informações te contaminam interiormente, você pode adestrar isso. Você pode mudar o foco dos teus olhos. Quando ele olhar para esses símbolos, ele entender que esses símbolos são uma ponte. Eles não têm poder nenhum, mas eles são uma ponte que permite com que a tua mente acesse a espiritualidade. A tua mente vai compreender perfeitamente. Ela vai compreender tanto que ela mesma vai te dar um start assim de expansão. Você vai ampliar esse teu conceito, entende? Então tá. Se vocês quiserem mais sobre o tema sinais, vocês me digam, tá? É mais complexo? Mas a confrontação é cheia de simbolismos, né? O tema confrontação em si. Então eu achei legal dar uma rapidinha, rapidinha no tema sinais. Desaprendam, desconstruam todas essas manias de ficar se autocriticando, se autoquestionando, se autopunindo, quanto ao que vocês retêm e refletem quem vocês são. Por exemplo, seus objetos sagrados. Eles dizem mais de você do que da tua espiritualidade. O que eles representam da espiritualidade é muito pessoal, é muito íntimo. É dos objetos com você. Mas, na verdade, eles representam muito de você. E a espiritualidade gosta disso. Gosta. Gosta de quem você é. Gosta que você manifeste quem você é para o mundo externo. Tudo isso começa com o teu altar, com o lugarzinho onde você coloca seus objetos sagrados, sabe? Com tudo o que você organiza, com seu cantinho, tudo é reflexo de você. A espiritualidade curte, ok? Então tá. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuide. A Doriana me dá notícia que eu fico preocupada. E beijos na alma.